Desde segunda-feira, batalhões da Brigada Militar enfrentam bloqueios para a saída das viaturas. Familiares dos policiais e servidores do Estado estão em greve e estão acampados em frente aos portões. A nossa segurança, como é que fica, né? Como é que a gente vai, por exemplo, ter tranquilidade para trabalhar, se essa é uma das questões que a sociedade está fazendo hoje? O Major Ronier de Oliveira Coimbra, o Major Coimbra, chefe da comunicação social da Brigada Militar, está conosco para conversar sobre o assunto. Boa noite, Major, seja bem-vindo. Boa noite, uma boa noite aos ouvintes do programa. Boa noite, Major. Nós estendemos a nossa solidariedade aos servidores, viu? Nessa semana, antes de começar a entrevista, eu estava vendo uma brigadiana, se não me engano, é da fronteira sul do Rio Grande do Sul, fez um desabafo no Facebook falando que foi zoada, digamos assim. Os pessoal perguntaram se ela não queria cesta básica. Se ela não queria uma cesta básica. Como é que está hoje o policiamento? Como é que os brigadianos estão enfrentando essa crise? Não, eu estava ouvindo vocês falar do trânsito e falar essa questão comportamental. É comportamental também, no Rio Grande do Sul especificamente, mas no Brasil também, que as pessoas não respeitem as suas polícias. Esse exemplo da menina da fronteira do Rio Grande do Sul é um exemplo bem claro disso. Que as pessoas não enxergam eles como um profissional essencial. A gente tem que superar isso ainda e eu acredito que nós vamos ter um longo caminho. Mas o que acontece? Eu deixo bem claro em todas as manifestações que eu me proponho a prestar para a imprensa e para esclarecer para a sociedade que a Brigada Militar não está em greve, ela não parou. Nós estamos tendo dificuldades, não negamos isso, em razão dos bloqueios que são feitos pelos familiares, que estão sendo feitos também pelas outras vinculadas que estão de greve, SUSEP, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícia, professores estão engrossando, né, essas movimentações em frente ao quartel e nós estamos enfrentando dificuldades, mas, como em toda profissão, se exige um pouco de inteligência e na polícia estratégia, para que nós driblemos esses bloqueios e coloquemos efetivos na rua. E nós temos conseguido, na maioria dos casos, fazer isso. Ontem, quando eu estava visitando estava num programa ontem, eu até falei no meu pronunciamento que uma hora antes de ir para o programa eu fiz um tour por Porto Alegre, falando especificamente de Porto Alegre, 40 minutos. E eu encontrei 5 ou 6 viaturas e mais de 10 policiais naqueles 40 minutos ali. Então, para mostrar para as pessoas que não era um discurso vazio, porque chega um major lá e eu digo, não, tem efetivo na rua, não, daí tirei fotos, não é? Para registrar que ela é meu tour e se a imprensa quisesse eu mostraria, então aqui as viaturas estão aqui os policiais. Outro exemplo de que a polícia está na rua foi o evento que aconteceu hoje de manhã em Porto Alegre, que em razão de um episódio em que houve um suposto confronto com os policiais e morreu um jovem, né, que teria reagido à abordagem, em torno de 50 policiais acorreram ali em 30, 40 minutos para o Morro Santa Teresa em Porto Alegre, ou seja, os policiais estavam trabalhando, tanto que houve a necessidade de apoiar outros colegas e eles ali estavam. Claro, não é o quantitativo que nós gostaríamos de colocar nas ruas, em razão de que nós estamos enfrentando dificuldades para que os policiais saiam dos quartéis. Agora, Major, apenas para a gente tentar entender o que está acontecendo e entender a situação que está passando a Brigada Militar junto com o seu efetivo, há problemas não só com o efetivo, mas também de estrutura, com essa falta de repasses e também com a falta de verba para a Brigada Militar? Não é um problema só da Brigada, né? É um problema do Estado do Rio Grande do Sul, que inclusive está afetando todo o funcionalismo público, principalmente os do Executivo. Óbvio, afeta o funcionalismo militar, os militares estaduais, em razão de que eles também tiveram seus salários parcelados, né? Foi feito um anúncio na segunda-feira passada, já é a segunda vez que isso ocorre. E então os policiais, obviamente, que não ficaram contentes, nenhum deles, do soldado ao coronel, ninguém quer que os seus salários sejam parcelados, porque a gente estava até conversando antes de entrar aqui no ar, nós temos compromissos, nós temos uma série de coisas que nós precisamos do dinheiro do nosso salário para honrar esses compromissos. Quanto à estrutura, o governo, vou falar de governo, né? Porque o Estado é muito mais amplo que isso. Os governos, reiteradamente, eles não têm investido aquilo que deveria ser investido em segurança pública. Eu sempre, quando estou conversando com as pessoas, eu dou um exemplo. Se tu quiseres contratar 2 pessoas ou 3 para o teu condomínio, para o teu prédio, tu paga caro para isso, porque segurança é caro. Só que eu acho que os governos não entendem que segurança
É caro, só que é um investimento. Nessas horas em que a segurança tem essa expectativa de fazer falta, as pessoas entendem que realmente há necessidade de que se faça mais investimentos na segurança pública. Em todas as esferas, tanto da polícia preventiva, quanto da polícia civil, que é a investigativa, quanto das perícias. Nós temos que melhorar muito no campo de perícia para efetivamente produzirmos provas para que os crimes sejam desvendados e as pessoas sejam responsabilizadas, e no sistema prisional. Até ontem eu ouvia um jornalista dizer que o nosso sistema ele é rotativo. Ou seja, nós temos 600 mil vagas no Brasil, só que essas 600 mil vagas elas vão sendo preenchidas, entra um, sai outro, quando nós devíamos nos preocupar, eu acredito que a nossa legislação deveria criar mecanismos para que o delinquente perigoso ficasse preso e não houvesse essa rotatividade. Como não tem vaga para todo mundo, então me parece, não é, que o ente político criou uma alternativa, vai tirando da prisão para colocar outro. Só que a sociedade paga um preço muito alto por isso. É verdade. Agora, quem tem que ter essa sensação de que a segurança e a educação e a saúde são prioridade são os governantes também, não só a população, né, Major? Que acaba sentindo na pele, efetivamente, os problemas da falta de investimento, né, de salários maiores, de infraestrutura, enfim. Mas os oficiais têm negociado bastante com os manifestantes, né, para liberação dos portões, mas não tem surgido muito efeito, né? Existe alguma outra forma de conseguir a liberação dos portões? A Brigada Militar está pensando em alguma outra forma para conseguir? Na verdade, foi uma forma que as pessoas encontraram, né, as que estão descontentes com todo esse processo, em razão de que a Polícia Militar não tem, né, legalmente a possibilidade de entrar em greve. Não quer dizer que não vai entrar algum dia, mas legalmente não tem essa possibilidade. Sim. É vedado esse comportamento para os policiais militares. Então, se encontrou essa alternativa de bloquear a saída dos policiais. Claro, a gente criou uma série de estratégias, né, para driblar esse bloqueio, rendições no terreno, as viaturas não voltam para os aquartelamentos, conseguimos efetivos reservas, a administração foi para a rua, porque o que nós pensamos? Que a sociedade não pode ficar sem policiamento. Pode diminuir, mas nunca sem. Independente desses bloqueios, as associações representativas dos policiais militares deixaram bem claro que as viaturas sempre sairão nos casos de urgência e emergência. Então, se houver um chamamento para o 190, uma pessoa está precisando do atendimento da brigada, é uma urgência, é uma emergência, vai ser chancelada a saída dessas viaturas. Então, a sociedade não se preocupa, ninguém vai ligar para o 190 e o atendente vai dizer, não, as viaturas não podem sair. Uhum. Essa possibilidade não existe. Mas hoje, só para se dar uma ideia, nós temos 496 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos com 15 municípios com bloqueio. Então, 3% de municípios no estado do Rio Grande do Sul estão sofrendo bloqueios nas suas saídas. Então, é muito pouco. Em questão de estado, claro, aquelas cidades que estão com problemas, elas sentem na pele essa influência. Mas, estatisticamente falando, é muito pequeno, não é, o bloqueio de aquartelamentos no Rio Grande do Sul. Agora, Major, o seu trabalho hoje deve ser um trabalho muito difícil. Bom, começamos falando sobre a questão cultural referente à Brigada Militar no nosso estado, que é lamentável, como às vezes as pessoas enxergam a Brigada Militar, não como uma aliada, e sim como uma inimiga. Muitas vezes somos enxergados assim. Hoje a situação no Morro do Santa Teresa refletiu, de certa forma, um pouco dessa prática, dessa forma de pensar, desse discurso. As questões dos bloqueios, da estrutura da Brigada Militar, hoje se pensa em fazer um trabalho para que isso possa, a imagem da Brigada Militar, ou até mesmo os números que são apresentados. Só uma questão de curiosidade, por exemplo, 9 homicídios foram registrados em Porto Alegre nessa madrugada. Isso é um número alto, porque as pessoas têm dificuldade de, às vezes, lidar com a informação. Esse é um número alto, por exemplo, para a Brigada Militar ou não? Nós estamos contando já com os 3 de Alvorada. Sim. Porque eram 6, né, até o início da manhã. E 12 em todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas também nós temos que considerar a questão aquela do negativo e do positivo. Pois é. Muito embora com todas esse celeuma, essas questões, terça e quarta não houve. Sim. Não é foi 1 ou 2, ou seja, foi tranquilo as questões de segurança no estado do Rio Grande do Sul. Mas basta aumentar porque tu já faz uma relação. Está relacionado com a movimentação, com a manifestação. É muito prematuro dizer. Sim. Até porque tem que investigar
por que ocorreram esses homicídios. A maioria deles, o secretário de Segurança até já de posse dos dados que nós fornecemos para ele, estão relacionados com pessoas que têm envolvimento com o delito. O que eu sempre falo, um exemplo muito claro, até quando eu vou conversar com as pessoas, no Rio Grande do Sul, as pessoas não morrem vitimadas por assaltantes. É uma estatística muito pequena. Nós não temos 40 mortes esse ano. Toda a vida é muito importante, estou falando estatisticamente. Claro. Né? Exemplo, Sapucaia, tem 1 ou 2 latrocínios por ano. A própria Canoas não chega a ter 2 dígitos. Então, as pessoas não se preocupem em sair para a rua, porque elas não vão ser vitimadas pelos delinquentes. As mortes, muito embora elas indiquem uma violência extrema, elas estão acontecendo em razão da criminalidade, do envolvimento das pessoas com o crime. Alguns outros por passionalidade. Nós temos essa questão também muito presente da violência doméstica, mas também é um número reduzido e muito ínfimo, é uma parcela de pessoas que morrem vitimadas e não tem nada a ver com crime, são vítimas de um assalto. Isso também tem que ser dito, porque daí aparece 12 pessoas morreram, parece que foram 12 pessoas que saíram às ruas e morreram. Um clima de terror e pânico. Exato. Eu não posso pôr o pé fora da porta que eu morro. Exato. Claro. Mas não, por que elas morreram? Isso não é aprofundado. O número é colocado friamente. Essa discussão que vocês estão comentando é muito importante, para que as pessoas vejam por que está acontecendo tudo isso. Sim. Por que os policiais estão bloqueando os quartéis? Qual é a consequência desse bloqueio? E esses 12 que morreram no Estado, por que eles morreram? Para que as pessoas tenham tranquilidade, que elas consigam sair à rua e saibam, não é, que a polícia está na rua e que a possibilidade delas morrerem num assalto é muito pequena. Isso tem que ser dito, isso tem que ser discutido. Bom, eu quero agradecer a disponibilidade do Major de estar aqui com a gente, parabenizar, porque é neste momento de crise que a Brigada Militar tem que mostrar, né, o seu trabalho, e de maneira nenhuma a gente pode imaginar que... E a gente sabe disso, a gente tem... Tanto eu quanto o Perdigão e toda a nossa equipe tem conversado com diferentes oficiais da Brigada Militar e até mesmo soldados, e a gente sabe que de maneira nenhuma, nenhum profissional ou nenhum oficial ou soldado da Brigada Militar é omisso e quer sim desempenhar da melhor forma o seu trabalho e a sua função. Então, por isso, agradeço a disponibilidade e parabenizo por estar aqui trazendo informação para a população. Estamos sempre à disposição, assim como, com certeza, o Coronel Amorim, que já foi da comunicação social, estaria disponível para vir aqui conversar, daí específico sobre Canoas, né, para as pessoas que residem aqui. Ou o Coronel Cardoso, que comanda toda a área metropolitana, também estaria disponível, até para dar outro testemunho, outra mentalidade. Mas a Brigada Militar, por qualquer pessoa, por qualquer oficial ou praça, com certeza estará disponível para dar explicação. Eu até falo, né, às vezes, os meus subordinados, quando eu comandei Sapucaia e trabalhei aqui em Canoas na inteligência, perguntavam, poxa, Major, a gente tem que estar sempre dando explicação. Eu disse, faz parte da nossa profissão. O servidor público ele tem que dar explicação do que faz. Então, fique tranquilo, se pedirem explicação para nós, a gente vai lá e dá. Porque se nós fizermos as coisas certas, não tem por que dar explicação. Sim. Não tem por que dar essa negativa. Vai lá e explica o que tu fez. Agora, se estiver errado, daí realmente a explicação às vezes não vai ser suficiente. Daí tu vai ter que apurar o que aconteceu. Muito bem. Muito obrigado, Major Coimbra. E reforço as palavras do Fernando Perdigão. Somos totalmente solidários a todos os servidores públicos. Agradeço o convite e também estamos sempre à disposição.